Fala aí, pessoal, então agora a gente vai resolver o exercício 5 da aula 17 de termodinâmica. Se você está com a apostila, abre lá na página 51 para você acompanhar a leitura do problema. Então o exercício 5 diz o seguinte, ó: um gás mantido a pressão constante ocupa o volume de 30 litros a temperatura de 300 Kelvin. Qual será o seu volume quando a temperatura for de 240 Kelvin? Opa, então o primeiro dado que ele dá aí pra gente é de que a pressão é constante, certo? Então, ó, se a pressão é constante, qual é o processo que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando um processo isobárico, certo? Então, ó, se a gente utilizar aquela equação lá que a gente viu nos últimos exercícios, né? Onde a pressão inicial, né, que eu chamo de pressão 1, e a pressão final, que é a pressão 2, certo? Multiplicada por um volume inicial e um volume final, dividido por uma temperatura θ inicial e temperatura θ final, né? Se a pressão é constante, o que a gente vai fazer, ó? A pressão é constante, então a pressão aqui, ó, dos dois lados eu posso cortar, vai ficar apenas, ó, volume 1 θ1 é igual a volume 2 θ2, beleza? Tranquilo? Volume por temperatura, né? Então você lendo o problema aí, os dados do problema, você consegue matar aí quais são os valores das coisas para poder substituir, né? Então a pressão é constante, ocupa um volume de 30 litros, então o volume inicial é de 30 litros, certo? A temperatura de 300 Kelvin, então ó, temperatura inicial de 300 Kelvin, tá certo? Qual será o volume quando a temperatura for de 240? Então ele quer saber qual é o volume final, certo? Quando a temperatura final for de 240 Kelvin, tá certo? Então agora é só substituir os dados, né? Então, ó, o volume 1 é 30, certo? A temperatura 1, 300, beleza? Isso vai ser igual ao volume 2, é o que eu quero descobrir, sobre a temperatura 2, que é 240. Tranquilidade? Então, ó, como é uma igualdade de frações, eu posso multiplicar cruzado, certo? Então como é que vai ficar isso daí? Isso daí, ó, vai ficar 30 vezes 240, que é igual a 300 vezes V2. Tá certo? Quanto é que dá 30 vezes 240? 30 vezes 240 vai dar 7.200. Isso vai ser igual a 300 V2. Então, ó, o volume que está multiplicando, né, a temperatura que está multiplicando o volume, ele vai passar para o outro lado dividindo, certo? Então como é que isso vai ficar? Vai ficar 7.200, né, dividido por 300, certo? Isso vai ser igual ao volume 2, beleza? Então repara só, se eu cortar esse zero com esse zero com esse, eu tenho 72 dividido por 3, beleza? E aí, ó, que 72 dividido por 3, isso vai dar 24 litros, ok? Tranquilo, pessoal? Perguntas, dúvidas, curiosidades ao horóscopo? Deixe aí nos seus comentários. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau!